Olá, bem-vindo ao programa Estrelando. Você sabia que desde os tempos remotos, a astrologia e política estavam aliadas? O tema do programa de hoje é com o cientista político Fernando Chagas. Vamos falar muita coisa sobre os astros e o que está acontecendo atualmente aqui no nosso país e no mundo inteiro. Logo depois, muita coisa interessante no programa. Não saia daí, você não pode perder. O meu entrevistado de hoje é Fernando Chagas, é um cientista político do signo de Aquário, tem ascendente em Leão e a Lua no signo de Escorpião. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Jorge. Olá, os amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, porque nós já participamos de uma entrevista, né? Eu, você e a Márcia, justamente falando de política e astrologia. Interessante isso. Veja bem, o Fernando se destaca aqui no mapa astrológico dele, a casa 3. O setor 3 do mapa, ele responde sobre comunicação e conhecimento e aprendizado, estudos e tudo que está ligado ao saber. E eu descobri que o Fernando é jornalista, economista e advogado. E eu procurei o Fernando justamente pelo fato dele ser um cientista político. O que faz um cientista político, Fernando? O cientista político, o que ele trata? Ele trata da relação do poder público com a sociedade, o Estado em sentido amplo, com a sociedade, todas essas relações. Isso na teoria. Na prática mesmo, o que o cientista político faz? Ele tenta adivinhar, né, como os donos do poder, né, vão se comportar perante a população e a relação da população com os donos do poder. Fernando, temos uma relação próxima, né? Você tenta adivinhar e eu uso os astros para fazer isso. Né? Mas eu só tento adivinhar porque é difícil acertar. Tá certo, porque senão você não estava aí tantos anos e a gente sempre se encontra nos programas, né? Isso. Fernando, uma questão. Desde 2008, nós temos o céu que eu digo são astros tecnicamente geracionais e coletivos que estão em aspectos de tensão, de conflito. Isso falando no aspecto mundial. Tá? Quando eu digo no aspecto mundial, é assim, tensão que gera problemas políticos no governo, economia e, claro, né, a população também recebe bastante o restante disso daí. Né? Como é que você vê politicamente? Porque a tendência para nós em astrologia é se estender até 2016. E é impressionante, toda vez que nós conversamos, como a astrologia, né, ela bate com a política. É impressionante. Não é jogadinha que a gente fez aqui, não é jogadinha, não. Já em outras ocasiões eu fiquei impressionado e me impressiona novamente, né? A questão política e também a questão econômica no mundo inteiro, ela só vai se resolver no prazo de 4 anos, justamente esse que você apontou. Foi em 2016, isso mesmo. Isso. Antes de 2016, nós não vamos sair de uma estagnação econômica que afeta politicamente, se é que nós não vamos entrar numa recessão mundial. Mesmo países que estão em desenvolvimento e que não sentiram tanta crise como a China chega a crescer 10, 11, 12%. Ela vai ter uma queda para 7, 8%. Isso para a China é muito. Então, o mundo, de uma forma geral, nos próximos 4 anos, ele vai ter dificuldade de se recuperar. Vai se recuperar gradativamente e nós vamos ter um crescimento muito pequeno em todo o mundo, principalmente no mundo desenvolvido. Seriam os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. Entendi. Esses três países, a União Europeia, vamos dizer como um todo, né? O país como um todo, eles desacelerando a economia, afeta o resto do mundo, inclusive o Brasil. Nós tivemos um aspecto crítico em 2009, 2010, bem crítico, 2009 e 2010. Teve em 2011 e agora em 2012, no mês de junho, nós tivemos a quadratura de Urano-Plutão e um eclipse. Né? Nós vamos ter 2 eclipses também no final do ano. E assim, astrologicamente, a crise astrológica, vamos dizer, os aspectos conflitivos ocorrem, mas eles tendem a repercutir futuramente. Né? Você tem uma previsão que você faça para essas Tem o Oriente Médio, né? O Oriente Médio vive uma situação muito complicada. E se o Oriente Médio ocorrer aquilo que os cientistas políticos estão prevendo, né, que seria a queda do Bashar al-Assad, presidente da Síria, vai mudar todo o mapa, né? Não o mapa astrológico, o mapa do Oriente Médio. Isso vai ter consequências muito grandes para todo o mundo, porque vai mexer num lugar que economicamente é muito importante. Lá tem petróleo, não na Síria, mas no Oriente Médio. Então, os reflexos da Síria econômico em todo o Oriente Médio, ele vai ser muito grave. E principalmente também no aspecto político.
Quem vai assumir o poder na Síria? E dependendo de quem assumir o poder na Síria, vai ter um conflito muito grande com Israel. Por exemplo, Júpiter agora entrou em Gêmeos. Os Estados Unidos é do signo de Câncer e tem ascendente em Gêmeos. Isso favorece, falando do aspecto astrológico, Júpiter é um astro que favorece toda vez que passa pelo ascendente de uma pessoa. Isso para o país, vamos dizer assim, no mapa mundial de um país, isso fala de aceleração, né? Até de economia, mas de crescimento. Como é que você vê para os Estados Unidos? Os Estados Unidos, depois uma retomada. Veio uma retomada. Depois que passarem as eleições, os Estados Unidos, mais do que os outros países, devem crescer. Porque os Estados Unidos são muito flexíveis. Então, eles têm uma economia muito ágil. Por que os Estados Unidos está patinando? Está patinando por uma briga política entre republicanos e democratas. Resolvida a questão política nesse fim de ano, ou vence Mitt Romney, do Partido Republicano, ou Barack Obama, do Partido Democrata, os Estados Unidos voltam a crescer mais do que o resto do mundo. O engraçado, a crise em 2008 que você falou, começou lá nos Estados Unidos, mas eles vão se recuperar muito mais rápido do que o resto do mundo. Fernando, qual o reflexo de tudo isso que está ocorrendo no governo Dilma? O Brasil, ele está no mundo, ele não está fora do mundo. E tudo que ocorre no mundo, logicamente, afeta o Brasil. Não vai afetar tanto como no mundo desenvolvido, mas certamente nós vamos ter uma queda na nossa economia, nós vamos ter uma desaceleração, principalmente nesse ano, nós vamos ter um PIB crescendo menos de 2%, mas no fim do ano, com todos os incentivos que o governo vem dando, principalmente para a indústria nacional, o Brasil deve começar a crescer num ritmo de 4%. O problema é que quando ele começa a crescer no ritmo de 4%, a inflação volta. É a inflação voltando que pode ocorrer de novo aumento da taxa de juros. É um momento para o governo Dilma bastante complicado sobre o aspecto político. Por que eu digo sobre o aspecto político? Normalmente um governo nacional ele vai bem quando a economia vai bem. Sim. Quando a economia entra em desaceleração, acaba afetando politicamente um governo. Não afetou ainda o governo Dilma politicamente porque o emprego está muito bom, nunca houve um índice tão baixo de desemprego como hoje no Brasil e também o rendimento do trabalhador está acima da média dos últimos anos. Vamos falar mais do Brasil no próximo bloco, não saia daí. Programa Estrelando. Oferecimento Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. O amigo certo das horas incertas. Telefone 3326-3083. Voltamos ao segundo bloco. Eu estou entrevistando Fernando Chagas, que é um cientista político. Fernando, você tem a Lua no signo de Escorpião. Eu vou levar agora o aspecto para o pessoal, né? A Lua no signo de Escorpião ela tem uma indicação de pessoas que não fazem nada no raso, ou seja, elas não são superficiais. Elas vão de cabeça, vão adentro e vão pesquisando e saem até em pesquisa de campo. Como é que você faz isso na sua vida? Tento estudar ao máximo e sintetizar ao máximo e tentar falar fácil para que as pessoas tentam entender, compreender aquilo que essa necessidade de liberdade também é forte. Liberdade. Eu preservo muito a liberdade, né? Falando em liberdade, você é de Aquário. Você sabe que o PT também é do signo de Aquário, né? É de Aquário? O partido foi fundado sob o signo de Aquário. Que avaliação que você faz do partido, positiva e negativa? Para o Brasil foi positivo. A eleição do presidente Lula e do PT foi muito positiva. Por que foi muito positiva? Porque mostrou para o mundo que o Brasil tem um Estado democrático de direito. Pode entrar um partido de direita ou de esquerda, que a economia e a política andam normalmente, as instituições funcionam. O que eu vejo no governo Lula, em 8 anos, ele teve 6 anos de grande crescimento do mundo, que acabou favorecendo o governo do presidente Lula, além dos méritos que ele teve em dar continuidade àquilo que tinha dado certo no governo do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Teve 2 anos ruins, como nós já falamos, a partir do meio de 2008, a queda do Lehman Brothers, que afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. O governo Lula soube sair muito bem, isso foi uma esperteza no bom sentido, econômica. Ele liberou o crédito para que o Brasil, quando começasse a consumir, como nunca consumiu, e mantivesse a economia. O que eu vejo de negativo no governo Lula, ele perdeu a grande oportunidade de fazer as reformas estruturais no Brasil. Sem essas reformas estruturais no Brasil, nós vamos crescer, mas não vamos desenvolver. O que significa isso? Nós podemos ter um PIB muito grande, mas essa riqueza não ser dividida
igualitariamente entre toda a sociedade brasileira. Aproveitando o que você está falando, o que o Brasil precisa mudar, melhorar agora? Fundamentalmente educação. Educação. Enquanto nós não investimos em educação, todo mundo está na escola hoje. O que nós precisamos é uma educação de qualidade. O que nós podemos esperar das eleições, no geral, aqui para a Baixada Santista? Eu acredito que nós teremos uma eleição muito disputada em toda a Baixada Santista e com um nível muito alto. Todos os nossos candidatos, especialmente de Santos, eles são muito bem preparados, ou na vida política ou na vida profissional. Eu acredito que vamos ter um debate de ideias e de proposta para o futuro e não visando o passado. Quem atacar nessas eleições vai perder. E como nós temos candidatos muito bem preparados e experientes, eu acredito que nós teremos uma eleição municipal de mais alto nível aqui da cidade de Santos e estendo esse pensamento também para toda a Baixada Santista. Está fazendo boas previsões para o final de ano, né? E sobre a propaganda política? A propaganda política ela é fundamental para decidir uma eleição na televisão. Eu digo isso para o chefe do Poder Executivo, para prefeito, né? Aquele que souber aproveitar melhor o horário eleitoral na televisão, logicamente, leva uma vantagem sobre os demais. Por isso, o horário de TV é fundamental para o político apresentar suas ideias e as suas propostas. Puxa vida, Fernando, uma pena que nós não temos mais tempo. Mas eu tenho diversas outras perguntas aqui para te fazer. Mas te agradeço muito a tua participação, espero voltar e contar com você outras vezes. Eu que agradeço, um abraço a todos. Muito obrigado. Não saia daí que a gente já volta já já. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, é o representante legal e legítimo dos condomínios que vai de Ubatuba a Peruíbe. Oferece consulta gratuita para os síndicos interessados e para os associados, atendimentos nas áreas jurídica e administrativa. Eu recebo a ajuda do SICOM até hoje, para todos os problemas que eu tive no meu prédio. Com os profissionais do SICOM fica mais fácil a gestão condominial. E ainda cursos e palestras com finalidade educacional e informativa. Esta semana, as tendências para cada signo. Para o signo de Áries e de Libra, é muito importante vocês terem critério com seus atos e nada de correr riscos desnecessários. Já para Touro e Escorpião, evitem a arrogância e o orgulho na hora de decidir algum plano ou algum projeto na sua vida. Gêmeos e Sagitário, a semana se apresenta muito próspera e vejam, acreditem nos seus projetos. Já para os cancerianos e para os capricornianos, a Vênus está no signo de Câncer e ela potencializa a vida amorosa. Portanto, não esqueçam de criar um clima agradável essa semana. Os signos de Leão e Aquário, acreditem no que vocês estão fazendo e pensem sempre agora em ter uma vida nova. Já os virginianos e os piscianos, nada de excesso, nada de extravagância e fiquem ligados nos detalhes. Duas são as dicas para esta semana. Uma é a palestra gratuita que acontece no SICOM com o tema Desvendando o Condomínio, para síndicos e para condôminos. Ela é aberta, na verdade, a todos os interessados. Anote aí, Avenida Conselheiro Nébias, 472 e o telefone 3326-3083. E para aqueles também que querem conhecer um pouco mais de astrologia, a Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para o curso básico. Ligue lá e se informe. O telefone é 13-3284-9714 ou através do site escolasantistaastrologia.com.br. O Estrelando de hoje está terminando. Se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma sugestão, acesse o site do Jornal da Orla ou através do e-mail ou através do Facebook. Semana que vem tem muito mais Alto Astral para todos vocês. Programa Estrelando. Oferecimento SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. O amigo certo das horas incertas. Telefone 3326-3083.